Olá, eu me chamo Igor Rocha e esse é o quarto e último momento de apresentação do meu projeto de extensão universitária, que fala aqui sobre o tema Metodologia de Alfabetização para Crianças de 6 a 8 anos no contexto pós-pandemia. Sendo que no primeiro momento nós estivemos ali falando um pouquinho sobre o contexto da educação durante a pandemia, ou seja, como ela aconteceu. Depois nós abordamos ali no segundo momento de uma forma mais prática, por meio de indicadores, quais foram as consequências da educação durante a pandemia e da pandemia em si sobre a educação, ou seja, o que ocorreu depois. E no terceiro momento a gente teve apontando de alguns métodos e abordagens e pontos bem importantes que nós estamos considerando no ato educativo pós-pandemia. Ou seja, seria bom a gente estar sempre observando atentamente. Tudo bem? E agora aqui no nosso quarto e último momento nós vamos trazer alguns exemplos, algumas atividades dinâmicas e alguns pontos dentro das atividades que seria legal a gente estar sempre considerando, até porque o objetivo não é aqui simplesmente jogar uma lista de atividades para você com o objetivo de simplesmente aplicar dentro da sala de aula e que fique por isso mesmo, mas não, dá algum referencial para que, por meio desses exemplos, dos pontos aqui considerados, vocês possam aí estar elaborando as próprias atividades, de acordo com o que você observa ali dentro do dia a dia, porque às vezes o que eu estou explicando aqui não é válido para o contexto que você tem em sala, mas vai ser de proveito para você elaborar aquilo que você sim tem a consciência de que vale ser útil, que vale cumprir o seu propósito. Tudo bem? Então vamos iniciar aqui. Falando um pouquinho aqui sobre as atividades e dinâmicas mais práticas ali dentro do dia a dia, eu vejo que dois pontos que é bem interessante a gente sempre estar observando, que se dá pela ludicidade e pela utilização ampla do contexto do aluno dentro do dia a dia, seja ele com a família, ele dentro do ambiente escolar e ele junto com seus pares, ou seja, junto com os alunos e com a gente ali na rotina. Tudo bem? Sendo que aqui na ludicidade é interessante a gente estar destacando a utilização de personagens, porque você consegue estar gerando ali um apego, uma proximidade. A utilização de jogos, cores e músicas, de modo que aquilo que você está apresentando não se torne pacato, repetitivo, porque às vezes o que gera um determinado bloqueio na criança de estar tendo uma evolução no aprendizado é o fato de ser repetitivo, dela ter uma falta de objetivo dentro daquilo, porque ela, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ver essas coisas aqui, mas às vezes ela não sabe nem o porquê daquilo. Tudo bem? E aqui dentro do contexto a gente está considerando o ambiente que se dá dentro da escola, a gente está sempre utilizando do máximo a parceria com a família, ou seja, se eu tinha, que nem eu vou explicar depois, se a gente tem uma atividade que vai utilizar ali uma lista de compras, uma coisa relacionada ao dia a dia, por que não então, dentro dessa atividade que se relaciona com a casa do aluno, solicitar para o aluno, junto dos pais, estar trazendo ali, por exemplo, uma lista de compras para a gente estar utilizando dentro da escola ali na atividade, ou seja, pegando algo de casa, da rotina que faz parte já da vida dele, para a gente estar considerando ali no ato educativo. Tudo bem? Vamos seguir aqui. E dentro disso ainda tem alguns pontos que é bem interessante nós estamos considerando, que são os materiais e a utilização que nós vamos dar a eles. Ou seja, a gente ter ali durante a nossa rotina de alfabetização um material rico em imagens, ilustrações principalmente, porque às vezes o A por si só não tem um significado para a criança, mas a partir do momento que você diz que o A é A de abelha, ela vai fazer uma linkagem ali, ela vai ter uma associação que vai estar auxiliando bastante no aprendizado, tudo bem? E junto disso, atividades táteis, atividades de manuseio, atividades realmente práticas, onde você pode pegar tinta e estar fazendo ali uma pintura em algo que seja relacionado às letras. Junto, ou seja, também, por exemplo, a utilização de letras com aquelas cartilhas que mostram os movimentos que você vai ter que estar fazendo na escrita de determinada letra, que nem o próprio Ali está simbolizando para gente, junto de materiais táteis, ou seja, às vezes é muito mais interessante a criança ela tá ali com o objetivo de fazer a letra A, B e C com massinha,
do que ela está escrevendo, que é algo que talvez não seja tão atrativo para ela, que ela não tem algum apego, que ela não tenha tanto interesse. De forma que dentro da rotina, ainda que você esteja lidando com uma criança que não leia ainda ou que não escreva ainda, que ela esteja familiarizada com a presença das letras e da escrita. Ou seja, é uma coisa aí que é muito interessante a gente estar observando lá atrás, desde o presente, desde da base da educação. Ainda que a criança não esteja nem perto de iniciar a parte de alfabetização, é interessante que ela já tenha contato com livros. Ainda que ela não saiba ler, ainda que ela não saiba escrever ou ter uma compreensão complexa do que está acontecendo ali no livro, para que serve, como que se usa, é sempre interessante que ela esteja aqui, tendo aquilo ali como parte da rotina, porque senão, quando chegar na frente, vai ser algo completamente estranho, que talvez não seja de nenhum modo atrativo, e daí você vai ter que passar por um caminho pouco não, muito mais longo para se chegar ao mesmo ponto. Tudo bem? E agora aqui já começando alguns exemplos de atividades mais práticas, realmente elas de fato, a gente pode considerar aqui já a contação de histórias. Ainda que seja algo que fique um pouco marcado como, isso aí faz parte da rotina, a gente sempre faz. Mas é interessante a gente estar observando o que a gente pode estar abstraindo uma coisa a mais, uma coisa que vá além, ou seja, que nem a gente destacou ali, histórias ricas em ilustrações, rimas, e que incentivem ao máximo a participação e interesse de todos, ou seja, você ter realmente uma interação, que nem você está lendo uma história e em certos momentos os alunos vão poder te ajudar ali completando algumas palavras, que nem e o cavaleiro seguiu pela torre até se deparar de um grande dragão. Você tem ali a ilustração do lagarto verde, coisas desse tipo, onde você vai estar fazendo aí também durante esse percurso uma leitura dramatizada, porque é algo que marca de uma forma positiva, e que se for algo que marca, ele vai estar mais presente ali, ele vai realmente vai ser mais efetivo na perspectiva da criança. Tudo bem? E agora aqui um outro exemplo de atividade também puxado um pouco para esse lado de, que eu havia mencionado lá atrás, de jogos, de um pouquinho mais de complexidade, mas ainda com o objetivo de você estar trazendo o interesse da criança ali para o assunto, seria um jogo de caça ao tesouro, que primeiro você faz a seleção de um alimento atrativo, de sua escolha, esconde ele dentro do ambiente da escola, e por meio de dicas você está guiando as crianças até ele. Ou seja, a primeira dica você dá a eles e com essa eles vão encontrando as próximas. Por exemplo, eu faço muito vento e meu nome termina em dor. E daí então, quando as crianças chegarem à conclusão de que a próxima dica está ali no ventilador, elas vão até lá e lá eles vão encontrar outro papel que dá a próxima dica, como por exemplo, sirvo para guardar coisas e meu nome rima com Mário. Ou seja, você vai estar aí trabalhando essa correlação ali da rima, da aliteração, da separação da palavra por sílabas, ou seja, é uma atividade, é um jogo, é interessante e você vai estar conseguindo abranger ali uma gama de assuntos. Tudo bem? E por último aqui, uma atividade que apesar de parecer mais complexa que as outras, ela é até um pouquinho mais simples e acaba sendo interessante justamente por aquilo que eu falei lá atrás, de trazer à tona o contexto, de você estar relacionando as coisas que a criança vê na escola com algo que ela vê em casa, com algo que ela vê ali na rotina e no dia a dia dela. Que tem como primeiro passo aqui você solicitar aos alunos que eles tragam de casa uma lista pequena de compras dos pais, e você vai pegar os itens das listas que as crianças trouxeram e ir registrando na lousa enquanto lê e faz alguns comentários. E depois, com os alunos em fileira, você vai dar início na narrativa, onde, por exemplo, o primeiro aluno narra: fui ao mercado e comprei banana. E o segundo aluno narra:
dando continuidade. Fui ao mercado, comprei banana e abacate. O terceiro aluno narra. Fui ao mercado, comprei a banana, o abacate, papel alumínio. De modo que até chegar em algum aluno que em algum ponto ele esqueça, que nem ele fala, fui ao mercado, comprei banana, papel alumínio, berinjela. Daí fala, você esqueceu do abacate. Então ali, como uma regra do jogo, ele teria que fazer outra parte da narrativa, que foi, fui ao mercado e esqueci o abacate. Ou seja, trabalhar ali a separação de sílabas e então voltar para o começo da fila e reiniciar o jogo, reiniciar a narrativa. Ou seja, você tem uma atividade que consegue estar trabalhando algo que às vezes parece ser um pouco maçante na perspectiva do aluno, um pouco chatinho, vamos dizer assim, de uma forma que é interessante, é legal e consegue ali ter um pouquinho de competitividade sem, é claro, ser de nenhum modo excessivo, ser de nenhum modo desgastante para eles, porque às vezes um pouco mais de complexidade assim acaba sendo um pouquinho pesado, mas ainda é tranquilo, tudo bem? E eu espero que todo o exposto aqui no percurso desses 4 momentos tenha sido realmente de proveito, que possa ter lhe ajudado e contribuído para o seu processo de ensino de uma forma também um pouco mais ativa, não só simplesmente no âmbito de eu estar jogando algo aqui que vá diretamente ser utilizado, mas que possa contribuir de uma forma um pouco mais criativa, que você possa estar usando isso de base para, que nem eu disse lá atrás, para estar elaborando aquilo que você acha que realmente vai fazer sentido dentro do contexto da sua aula, porque é esse o foco, essa é a mensagem que eu quis trazer, que é a importância, ela acaba estando muito ali na você observar o contexto dos seus alunos, da vida deles, da rotina deles ali dentro da escola e com a família, e tá levando isso em consideração quando o assunto é você fazer todo o planejamento de aula, o planejamento das atividades para você não simplesmente fugir da frustração, mas para que o aprendizado ele seja realmente significativo, seja rico em significado e realmente de proveito. Tudo bem? Então eu agradeço pela presença de vocês, eu desejo muita sorte nesse segmento agora que nós estamos passando, que seria a volta da pandemia, e eu espero que realmente tenha sido de proveito. Muito obrigado. Tudo bem? E eu espero que todo o exposto aqui no percurso desses 4 momentos tenha sido realmente de proveito, que possa ter lhe ajudado e contribuído para o seu processo de ensino de uma forma também um pouco mais ativa, não só simplesmente no âmbito de eu estar jogando algo aqui que vá diretamente ser utilizado, mas que possa contribuir de uma forma um pouco mais criativa, que você possa estar usando isso de base para, que nem eu disse lá atrás, para estar elaborando aquilo que você acha que realmente vai fazer sentido dentro do contexto da sua aula, porque é esse o foco, essa é a mensagem que eu quis trazer, que é a importância, ela acaba estando muito ali na você observar o contexto dos seus alunos, da vida deles, da rotina deles ali dentro da escola e com a família, e tá levando isso em consideração quando o assunto é você fazer todo o planejamento de aula, o planejamento das atividades para você não simplesmente fugir da frustração, mas para que o aprendizado ele seja realmente significativo, seja rico em significado e realmente de proveito. Tudo bem? Então eu agradeço pela presença de vocês, eu desejo muita sorte nesse segmento agora que nós estamos passando, que seria a volta da pandemia,
e eu espero que realmente tenha sido de proveito. Muito obrigado.